Olá, pessoalzinho. Nessa aula vai ser mais a exemplificação da aula anterior e aí a gente vai fazer alguns exercícios juntos, tá? Eu vou fazer aí com vocês exemplos e aí na próxima aula vocês vão ter exercícios para fazer sozinhos aí. É interessante que vocês façam esses exemplos no caderno, tá? Para poder praticar, para poder, quando vocês forem fazer sozinhos, ficar muito mais fácil. Aqui, pessoal, é um lago que se encontra. Aqui está falando do conteúdo desse item, embora pareça simplista, encontra total respaldo na físico-química superior. Tá? Aqui é um lago de água salgada. Tá? Se vocês olharem aqui, evaporou sal, deixou branco aqui dos lados, nas montanhas, e aí a água que ela tem mais dificuldade de evaporar, tá? Então eu vou ler o texto aqui com vocês. Ó. Desde há muito tempo, os habitantes das regiões áridas perceberam que os lagos de água salgada têm menor tendência para secar que os lagos de água doce. Isso se deve ao efeito tonoscópico, produzido pelos sais dissolvidos na água, que são solutos eletrólitos e não voláteis. Vemos mais à frente que os solutos do tipo eletrólito possuem um efeito tonoscópico mais acentuado, como se fossem do tipo não eletrólito. Mais acentuado que se fossem do tipo não eletrólito, graças à ionização ou dissociação iônica, que produzem maior quantidade de partículas dissolvidas. Tá? Na foto, um lago de água salgada numa região desértica. Então eles demoram muito mais para evaporar esses lagos de água salgada do que lagos de água doce. Então vamos colocar em prática aí. Vou ler com vocês o enunciado e a gente vai refletir um pouco sobre a questão. Um aluno colocou 20 ml de água em 2 copos, dissolveu uma colherada das de café de açúcar na água de um dos copos, cobriu-os com um pedaço de gaze a fim de impedir a entrada de insetos e sujeiras graúdas. Então, ele pegou aí a água, né? 2 copos de água, dissolveu uma colherada de café em um dos de café, aquelas colheres pequenas, colocou açúcar em um dos copos. Então pensem, pegou 2 copos, colocou água, colocou o mesmo tanto de água, 20 ml, só que em um deles ele colocou uma colherzinha de açúcar. Deixou ambos os copos no mesmo local dentro de sua casa e notou que após alguns dias a água em um dos copos tinha desaparecido, entre aspas. Aí o item A. Que palavra mais adequada para o uso em lugar de desaparecido? Água desapareceu? Acho meio mágico isso, né? Então a ciência está aí para explicar essas coisas mágicas. A água não desapareceu, não. O que aconteceu com a água? Então escreva aí no caderno de vocês o que vocês acham que aconteceu com a água. B. A água desaparecida deixou de ser a substância água. Então a água, quando ela desaparece, aí, entre aspas, ela deixa de ser água. O que vocês acham? C. Por que a água do outro copo não desapareceu? Só de um dos copos desapareceu. Qual dos copos vocês acham que desapareceu a água? O copo que tinha só água ou o copo que tinha água com açúcar? Explique com um gráfico com 2 curvas de pressão de vapor que permite explicar o resultado dessa experiência. Então olhem lá naquele gráfico que tem um gráfico que tinha água pura e água com açúcar, né? Ou sacarose, dá no mesmo. Então tinha 2 curvas diferentes. Lembra que eu falei para vocês, a curva mais próxima do eixo Y era da água e a que fica um pouquinho afastada era da água com açúcar. E aí, próximo exercício. Ao dissolver um soluto não eletrólito em um
e não volátil em água, ocorre um abaixamento da pressão de vapor desse solvente, portanto, se torna mais volátil. Comente a frase acima, dizendo se está correto ou incorreto, justificando. Então ele está falando que, por exemplo, se eu pego um copo de água e adiciono um soluto não eletrólito e não volátil, por exemplo, o açúcar. Se eu adiciono açúcar na água, ela vai ficar mais volátil, ela se torna mais volátil. Lembre que ser mais volátil é evaporar mais fácil. Isso acontece ou não? É isso que eu quero que você justifique. Beleza? Era isso, pessoal. Na aula de hoje, eu queria dar exemplos para a gente trabalhar juntos e na próxima aula eu vou dar exercícios para vocês fazerem sozinhos. Belezinha? Um abraço a todos e bons estudos.